Carta de Tiago, capítulo 1. Nós ainda estamos nos versos 19 e 20. Eu acredito que dê para terminar aqui os dois, 19 e 20 hoje. Vamos nos esforçar aqui, 19 e 20, versos 19 e 20 do capítulo 1. Amém? Todos nós encontramos? Amém ou misericórdia, como diz a irmã Marina? Graças a Deus que eu não escutei nenhuma misericórdia. Diz assim o texto: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Amém? Podem se sentar. Irmãos, na semana retrasada, nós falamos a respeito da parte C do versículo 19, mas eu queria só trazer um apanhado daquilo que nós falamos acerca dos dois versículos, né? Tanto trabalhamos mais abrangentemente a parte A do verso 19, quando nós trouxemos aqui a respeito da necessidade, meus irmãos, de que haja prontidão para ouvir. Prontidão para ouvir. Inclusive até comentamos acerca da correria que nós estamos nela hoje. Nós não estamos tendo paciência para escutar os áudios do WhatsApp nem na velocidade normal. Tem gente, né, como falei na semana retrasada, que já treinou o seu ouvido para escutar até no 2.0. Sabemos que no meio dessas práticas existem a necessidade de uma agilidade no trabalho, né, porque outras coisas estão sendo feitas. Então, nós falamos a respeito da importância da prontidão em ouvir, e que, inclusive, esta prontidão no ouvir, meus irmãos, é uma característica de humildade e submissão. Falamos também que ouvir, aqui no contexto, é ouvir com atenção a Deus, e esta atenção no ouvir é essencial para a prática de uma vida piedosa. Falamos também a respeito do contexto de se ouvir a palavra de Deus, aplicando também esta capacidade de se ouvir, e que é muito importante nas nossas relações interpessoais. Porque se nós não tivermos paciência para ouvir o outro, tão pouco com essa prática, o outro também passará a não ter mais paciência de nos ouvir. Como nós somos seres sociáveis, nós precisamos aprender a ouvir uns aos outros. Mas trazendo isso para o contexto da carta de Tiago, Tiago está falando da seriedade, da importância de se ouvir a Deus. Então, ele vai trazer essa frase, né, essa chamada de sermos prontos para ouvir, e que inclusive essa chamada ela vai carregar um peso espiritual muito grande, um peso espiritual sério, porque a verdadeira piedade, meus irmãos, ela está ligada a alguém que é sensível à voz de Deus, a alguém que está atento aos ensinos da Escritura, a alguém que está disposto a ouvir e a analisar o seu contexto ou aquilo pelo qual ele está envolvido antes de falar, antes de externar alguma coisa. E, meus irmãos, a prática da palavra de Deus nos ensina a ouvir o próprio Deus, e nós vamos adquirindo experiência ao ponto de conseguirmos ter da parte de Deus discernimento, sabedoria para agirmos de maneira correta, principalmente entre nós e também lá fora. Apesar de entendermos, inclusive foi bem colocado no início do culto, ou na verdade no momento da ceia pelo presbítero Alex, a questão de que, como nós só temos uma só vida, ou seja, nós não vivemos uma dualidade, né? Não existe vida secular e vida cristã. Não, na minha vida cristã Deus manda, lá fora quem manda sou eu. Não, tudo que nós fazemos, seja dentro da igreja ou lá fora, nós devemos fazer para a glória de Deus. A Bíblia fala que quando nós estamos no nosso serviço, atuando no nosso trabalho, nós devemos fazer como se estivéssemos fazendo para Deus. Corandel, tudo está diante de Deus.
Então, essa é a característica daquele que nasceu de novo, ele é pronto para ouvir. Falamos também a respeito de que Tiago, ao declarar esta frase, ele está confrontando diretamente a nossa carne, pois é da nossa carne, corrompida como ela é, a característica de não querer ouvir, mas de sempre querer que o outro esteja pronto para nos ouvir. Tiago nos chama para fazer o contrário. Nós devemos estar prontos para ouvir. A Bíblia diz que quando nós consideramos o outro superior a nós, eu considero a irmã Marina superior a mim. E se ela se comportar assim para comigo, para com os outros, e inclusive eu também, nós vamos estar vivendo o quê? Um corporativismo perfeito dentro desta sistemática que é o corpo de Cristo. Não existe, como o apóstolo Paulo faz esse paralelo, traz esse exemplo da igreja como um corpo. Não existe, queridos, nenhuma parte do nosso corpo que não nos seja importante. Você pode olhar para as suas unhas aí, ó, e falar, não, mas as minhas unhas estão grandes. Para que eu preciso dessas unhas tão grandes? Vai lá e corta. Aí nós estamos tão assim ávidos para cortar a unha e chegamos no sabugo. E aí o que acontece durante aquele período que a unha não cresce? Dói. Além de doer, a parte mais sensível de seus dedos, dos nossos dedos, estarão expostas a qualquer tipo de contaminação. Então, o mais simples detalhe do nosso corpo é importante. Pouco falamos sobre isso, o pelo que está no nosso nariz, aí, nesse receptor de oxigênio, né? Às vezes costuma a crescer um pouco mais, você vai lá e arranca. Eu já ouvi relatos de gente que morreu com hemorragia por ter arrancado um pelo do nariz. Atingiu ali um capilar, atingiu ali uma veia, uma microveia, e naquela microveia houve uma hemorragia. A pessoa chegou a falecer. Tem relatos na internet sobre isso. Tudo é importante. Tudo no nosso corpo é importante. E quando trazemos essa realidade para a vida da igreja, todos nós somos importantes dentro da casa de Deus, dentro do reino de Deus. Todos nós temos uma importância. Agora, essa importância que diz respeito a mim é para quê? Se eu sou importante, porque a unha, ela tem uma função. O nariz e o pelo que está dentro dele tem outra função. Então, qual é a minha função na casa de Deus? Eu me lembro também que na semana passada nós comentamos acerca desses dois órgãos que nós temos aqui, porque nós estamos falando no ouvir, estamos falando de estarmos prontos para ouvir. Então, se eu tenho 2 ouvidos, é para eu ouvir mais, e se eu tenho uma boca, é para falar menos, ou falar quando tiver razão, ou no momento certo. Nós abordamos tudo isso na semana passada, inclusive quando nós relatamos aí acerca da atividade da boca, que é o órgão que o ser humano usa, e só ele tem, falamos isso também, só ele tem a capacidade de falar. O papagaio pode falar como falamos, mas se não repetir para ele várias vezes, ele não vai aprender a falar. Então, a capacidade de fala na comunicação humana, na comunicação é somente ao ser humano que foi dado isso. E isso nos distingue das outras criaturas. Por isso, meus irmãos, palavras impensadas causam danos. E falamos também a respeito dessa pressa no falar, que muitas vezes revela impulsividade, falta de reflexão. Palavras ditas sem pensar podem ferir, dividir e até destruir relacionamentos. Provérbios, no capítulo 15, verso 1, Salomão vai declarar: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, no ouvir antes de falar está a sabedoria. Primeiro eu ouço, depois eu falo. O versículo começa quando Tiago ele declara que o homem ele deve estar pronto no quê? Para ouvir. Ouvir com atenção e empatia permite compreender melhor as situações. E que, inclusive, quando eu compreendo melhor, eu administro mais as minhas reações. O sábio ouve mais do que fala.
O autocontrole é fruto do Espírito. Controlar a língua é um sinal de maturidade espiritual. Em Tiago, no capítulo 3, nós vamos ver isso mais adiante, o autor afirma que quem domina a sua língua, domina todo o seu corpo. Muitas vezes, meus queridos, nós precisamos atentar para essas coisas, porque isso melhora o nosso testemunho, traz calma à nossa fala e aponta para a ideia de que nós conseguimos fazer com que o outro nos compreenda quando eu escuto primeiro, analiso o que eu escutei e falo de acordo com aquilo que é necessário. Inclusive, essa é a intenção de Tiago. No original aqui está pronto para ouvir e tardio no falar. Aquele que é tardio no falar, ele fala pausadamente, ele fala com razão, ele fala buscando trazer quem está ouvindo a uma razão. Provérbios 10, 19, quando nós não conseguimos controlar a nossa fala, a Bíblia nos aponta para esse texto. O texto diz assim: no muito falar, não falta transgressão. O discípulo verdadeiro aprende primeiro a calar diante de Deus. Calar com C, né? O discípulo verdadeiro, ele aprende a ouvir primeiro e falar pausadamente. Até na oração, ele busca compreender Deus. Eclesiastes, no capítulo 5, verso 2, Salomão declara de novo: não te precipites com a tua boca, nem no teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Quantas promessas nós fazemos? Quantos votos nós fazemos? Quantas perspectivas ou até mesmo planejamento nós fazemos diante de Deus? Esse ano eu vou ser melhor. Não, eu vou parar de andar com aquele moço. Eu vou fazer. E aí nós vamos amontoando na nossa cabeça coisas que depois virão contra nós mesmos, porque Deus vai usar contra nós mesmos. Precisamos atentar para essa palavra. Não devemos nos precipitar com a nossa boca, nem com o nosso coração nos apressarmos ao pronunciarmos qualquer palavra diante de Deus. Ele continua dizendo que quando nós nos chegamos diante de Deus, devem ser poucas as nossas palavras, porque Deus está no céu e nós estamos na terra. Então nós abordamos essas duas questões envolvendo tanto a parte A quanto a parte B do versículo 19. E hoje nós queremos estar tratando com os irmãos acerca da prática da palavra de Deus no domínio próprio. O homem deve ser tardio para se irar, ter o temperamento sob o controle de Deus. O homem deve ser tardio para se irar, ter o temperamento sob o controle de Deus. O verso 19, a parte C. Meus irmãos, Tiago não está dizendo que toda a ira é pecado, mas que devemos ter domínio sobre nossas reações. Ele vai dizer que o homem, esse mesmo homem, que deve ser sábio no ouvir, tardio no falar, também deve ser tardio no irar-se, diz a parte C do versículo 19. Mas ele não está dizendo aí que é pecado irar. Você não deve se irar, porque é pecado. Nós ouvimos isso por aí. Não existe esse pecado na Bíblia. Agora, aquele que se ira constantemente, ele passa a ser caracterizado como iracundo. Aí sim ele começa a pecar. Mas ele não tem a intenção aqui, meus irmãos, de dizer que toda a ira é pecado, mas que devemos ter domínio sobre as nossas reações. O autor, ao registrar que o homem deve ser tardio para se irar, ele vai usar aqui o original, irar-se, que é orguê. Esse termo, ele não se refere a uma raiva passageira, mas traz a ideia de uma ira mais profunda, geralmente deliberada, ou seja, planejada, frequentemente associada a uma questão que está voltada a um juízo, a indignação, ressentimento. E ao se expressar desta forma, tardio para se irar,
o autor está trazendo a realidade de uma natureza que possui ou deve possuir domínio próprio. Pois parte do princípio que Tiago está escrevendo para crentes, homens e mulheres regenerados. Lembra no início do capítulo 1, Tiago está escrevendo para a igreja dispersa. Se você voltar no início do capítulo 1, você vai ver que Tiago está escrevendo à igreja dispersa. Ou seja, Tiago está conversando, falando com crentes. Então, o domínio próprio, o ser tardio no irá, que faz parte do domínio próprio, deve ser uma característica do crente, porque é para crentes que ele está escrevendo. E se ele é caracterizado dessa forma, ele não deveria reagir impulsivamente, manifestando esse sentimento diante de situações desafiadoras. A ira humana, quando não controlada, geralmente leva a ações ou palavras das quais podemos nos arrepender depois. Falamos na semana passada que Jesus ele vai declarar, ensinando os seus discípulos, e a tantos quantos estavam ali em volta dele, por causa da tradição dos fariseus. Quando os fariseus vieram interpelar, olha, os discípulos dos fariseus e os de João Batista lavam as mãos, lavam os jarros, lava a cama, lava copo, lava sapato, lava roupa, lava tudo, porque essa era a tradição dos fariseus enxertada na lei. Antes de comer, não era somente lavar as mãos, mas lavava copo, lavava cama, lavava roupa, lavava sapato, lavava tudo. Era um ritual. E aí eles começaram a interpelar Jesus, por que os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Aí Jesus Cristo vira para eles, olha, porque não é aquilo que entra que contamina o homem, mas assim aquilo que sai. Palavras ditas sem pensar, palavras ditas debaixo de uma ira, de uma raiva, elas vão trazer consequências que não tem como você apanhar de volta. Palavras ditas sem pensar são palavras lançadas ao vento. Nas nossas relações, seja no trabalho, seja na igreja, seja na escola, seja com os nossos vizinhos e principalmente com o nosso cônjuge ou os nossos filhos, elas precisam ser bem pensadas. As nossas palavras não podem ser ditas tendo como base a ira provocada por uma situação que nós estamos vivenciando. E olha que a situação que às vezes nós vivenciamos não tem nada a ver com o contexto de Tiago. Porque Tiago vai escrever para uma igreja perseguida, uma igreja que foi espalhada no meio de um mundo hostil. É para essas pessoas que Tiago está escrevendo. Por isso que eu digo que a situação que nos envolve no nosso dia a dia deve ser como uma escola que nos prepara para o momento que vai chegar. Que é o que nós estamos falando aqui na quinta-feira. Essa situação de taxação no Brasil, isso não é uma unha do que está por vir por aí. Na minha última moradia em BH, como eu já comentei com os irmãos, morávamos num condomínio. E nesse condomínio nós vendíamos os apartamentos daquele condomínio. E um dia o pastor Charles, que é o nosso presidente nacional, ele me contou um sonho que ele teve. Falou, pastor, eu tive um sonho, onde as pessoas tinham dificuldade de comprar comida. Mas não é porque faltava dinheiro, não. Mas é porque faltava comida. Que as nossas experiências do dia a dia sirvam de treino para aquilo que está por vir. Nós precisamos ser sábios no ouvir, tardios no falar e tardio no irar. Mas por que Tiago está falando isso aqui? Tiago está dizendo porque as pessoas estavam ficando iradas por causa da pressão. O contexto aqui era um contexto de ira, de indignação, porque eu estou sendo perseguido por causa da minha fé. Superficialmente, nós poderíamos dizer que essa seria uma ira nobre, se fosse somente isso. Mas a ira que aqueles irmãos estavam sentindo
por causa da pressão, da perseguição, estava sendo usado até dentro da igreja uns contra os outros. E Tiago vai trazer esse alerta. Você deve ser tardio para irar. Submeta-se ao controle do Espírito Santo. Uma vida piedosa e saudável, ela se manifesta na mansidão, pois é um fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 23. Mansidão e domínio próprio. Ao sermos moldados por Deus, meus amados, o nosso temperamento deve ceder espaço à mansidão e à sabedoria em nossas ações e reações. Então, Tiago nos apontou o porquê somos chamados a ser tardios para irar. A ira humana, ou orguê, mesmo quando parece moralmente motivada, não realiza o propósito justo de Deus. Ela tende a gerar conflitos, julgamentos precipitados, afastamento da mansidão requerida para acolher a palavra. Precisamos administrar o nosso temperamento. Se nascemos de novo, nós não podemos ser controlados pela nossa velha natureza. Antes precisamos dar lugar à nova natureza que o Senhor um dia colocou em nós. Quando Nicodemos chega diante de Jesus e Jesus fala com ele acerca da necessidade de nascer de novo, Jesus está usando uma palavra que aponta para o nascer do alto. Uma nova criatura foi estabelecida na minha e na sua vida a partir do momento que Cristo nos chamou para essa nova vida diante dele. E é essa nova vida que você e eu temos que deve governar eu e você. Nosso temperamento deve ceder e ser subjugado por essa nossa nova vida. Porque se não fizermos isso, meus queridos, essa velha natureza tende a gerar conflitos, julgamentos precipitados quando a fala ou a nossa reação, ela é motivada ou baseada numa revolta em relação a algo que está acontecendo e eu não estou sabendo administrar. Eu preciso buscar em Deus administrar situações, porque senão nós vamos nos precipitar e provocar afastamento das pessoas de nós por causa do nosso mau testemunho. Salomão nos exorta a essa realidade. Eclesiastes capítulo 7, verso 9. Não te apresses em irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Nós não somos tolos. É o tolo que diz: aonde está o seu Deus? Ou há porventura um Deus? Esse é tolo. E a palavra tolo aqui não significa uma pessoa que não tem inteligência, um burro. Não está falando disso. Uma pessoa desassociada da inteligência ou da capacidade de raciocinar. Está falando de uma pessoa que insiste no seu comportamento em dizer que Deus não existe. Por causa da sua incredulidade. Não te apresses em irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Portanto, isso reforça o ensino de Tiago. A ira facilmente abriga a tolice e não a justiça. Ela tende a ser destrutiva, impulsiva e autocentrada. Quando um cristão dá vazão à ira, ele fica incapaz de agir com justiça. E além disso, ele dá lugar, ou pelo menos atrapalha, a vindicação da justiça divina nesse mundo. A participação de crentes, e eu já disse isso aqui, vou dizer de novo. Avalie isso. Pense, analise no que eu vou falar aqui agora. Porque aqueles irmãos lá, no período de Tiago, eles ficaram revoltados por causa da pressão que eles estavam sentindo, devido à perseguição contra a sua fé. E aí os crentes de hoje
desprovidos de sabedoria, de discernimento e principalmente desprovidos de conhecimento bíblico, porque não existe nenhuma outra geração pior do que a que nós estamos vivendo hoje. A geração de analfabetos de Bíblia. Passa a mão debaixo da sua Bíblia, põe uma camisa do Brasil e vai para Brasília protestar. Esse fatídico 8 de janeiro, onde os filhos de Deus foram para lá misturar-se com os ímpios, por causa dessa revolta, dessa ira, desse desejo de justiça humana, agora estão lá presos, misturados com porco comendo farelo, por falta de sabedoria. Irmãos, nós não fomos chamados para isso. A Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus. Na última terça-feira, nós ministramos aqui a respeito da experiência do apóstolo Pedro em Atos, no capítulo 12, dos versículos de 1 ao 12, quando fala que Pedro foi preso por Herodes, e a Bíblia diz que a igreja orava por ele. A igreja, naquela época, e eu não posso dizer da igreja de hoje, mas naquela época a igreja não tinha poder político, a igreja não tinha poder militar, porque até no transcorrer da história da igreja, principalmente a igreja romana, até exército santo, a igreja possuiu e mandou para reaver, no período das guerras medievais, o domínio sobre Jerusalém, os famosos cavaleiros templários. A igreja não tem esse poder. A igreja não tem poder militar, a igreja não tem poder político. O poder da igreja é espiritual. A igreja orava por Pedro. A igreja gastou os seus joelhos intercedendo por Pedro. E a Bíblia diz, no versículo 5, que um anjo apareceu dentro do cárcere, colocou as mãos em Pedro e disse assim: ei, acorde. E quando Pedro se levantou, as cadeias caíram. Imagine, algemas caindo assim, ó, como se fosse metal velho, apodrecido pela ferrugem, caiu. As portas estavam se abrindo no momento que eles avançavam em direção à rua. Pedro só acreditou que era uma realidade quando ele ganhou a rua e o anjo virou com ele a uma certa direção, e o anjo o deixou e ele correu para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Quando ele chegou na casa de Maria, a igreja estava em oração. Sabedoria, discernimento, só se adquire através de uma vida piedosa. Bíblia, oração, comunhão com os crentes. A igreja perdeu tanto a sua capacidade de influenciar, que na época, no século XVI, no período lá um pouco mais para frente, no século XVII, no período de João Calvino era muito procurado pelo parlamento de Genebra para dar conselhos aos governantes, mas era procurado porque ele era referência, por ser um homem piedoso, um homem que tinha compromisso com a obra de Deus, com a palavra de Deus, com a causa do reino. E hoje, se nós formos fazer uma radiografia, na verdade radiografia nem está mais no auge, hoje é tomografia computadorizada. Se nós formos fazer uma tomografia computadorizada da situação da igreja, nós vamos ver muitos hematomas e tumores na igreja. Precisamos ter discernimento para agir. A ira mal administrada pode ferir relacionamentos, gerar ressentimentos e afastar as pessoas de Deus. Através de um mau testemunho, nós afastamos as pessoas, nos colocamos como pedra de tropeço para o evangelho de ser crente igual aquele ali, que toda hora resolve as suas coisas gritando, brigando. Não quero ser crente como ele. Mau testemunho, pedra de tropeço para o evangelho. Ser crente igual aquele ali, que diz que é crente, vive mentindo, vive levantando falso testemunho, não é honesto nos seus negócios. O verdadeiro crente, ele sabe ouvir. O verdadeiro crente dá lugar à ira e deixa Deus entrar com a sua justiça. Controlar a ira reflete maturidade espiritual e testemunha o caráter de Cristo na vida do eleito. E nós temos um exemplo de homem que foi chamado de manso, mas em certo momento
não vigiou e irou-se. Eu estou falando de Moisés, um homem manso, conforme registrado lá em Números, no capítulo 12, verso 3. Mas ele se deixou dominar pela ira em Meribá, no episódio da agressão contra a rocha que jorrou a água, e por isso não entrou na terra prometida. Deus falou com ele: vai lá e fala com a rocha. Ele, irado com o povo, bateu e agrediu a rocha. Por causa disso, ele não entrou na terra. Ele viu a terra de longe. E Deus falando com ele: eu vou deixar você ver, mas você não vai entrar. Daquela geração, somente Josué e Calebe entraram na terra prometida. Portanto, amados, ao atentarmos para esses apontamentos, como podemos ter uma prática, uma aplicação prática a partir dessas observações? Primeiro, uma vida de oração constante, pedindo por domínio próprio. Segundo, reconhecer os gatilhos da ira e buscar evitá-los ou tratá-los com sabedoria. Terceiro, pedir perdão rapidamente quando a ira for mal administrada. Sermos guiados pelo Espírito Santo e não pela emoção. Nós não podemos, queridos, agirmos dessa forma. Nós precisamos atentar para as questões que nos envolvem nessa nova vida. O Senhor nos chamou para sermos mansos, como Ele é. E Ele nos convida: sentem aos meus pés, para que vocês aprendam, pois eu sou manso e humilde de coração. E se nós agirmos assim, nós encontraremos nele descanso para as nossas almas. Por isso, querido, nós precisamos atentar para essas coisas. E eu gostaria que você guardasse isso. Como podemos aplicar na nossa vida pessoal? Como podemos praticar aquilo que Tiago está nos ensinando? Em primeiro lugar, como já falamos, uma vida de oração constante, pedindo por domínio próprio. Em segundo lugar, reconhecer os gatilhos da ira e buscar evitá-los ou tratá-los com sabedoria. Sempre que errarmos, meus irmãos, tenhamos capacidade de pedir perdão. Perdão, eu errei com você. Perdão, eu disse uma palavra que eu não deveria ter dito. Perdão é do crente, do nascido de novo. A característica de reconhecer que errou e pedir perdão. E isso não nos diminui. Antes, ao contrário, isso nos enobrece. E que possamos ser guiados pelo Espírito Santo, não pela emoção. Amém? Amém, queridos? Amém. Nós vamos ficar por aqui. Que Deus nos ajude nesse desafio que nós temos, na caminhada que nós estamos, de nos aperfeiçoarmos nele. E Ele providenciará todas as situações para que sejamos aperfeiçoados. Prepare-se. Peça sabedoria a Deus. Deus, Ele nos coloca em situações para nos aperfeiçoar. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar.